Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo aturando essa gentalha medíocre, patética, baixo nível, fazendo bosta aqui, cometendo crime, vomitando ódio na minha vida, já estou aturando esses animais há 10 anos e não consigo fazer nada aqui que me livre efetivamente deles e eu consiga retomar minha vida aqui despoluída desses vermes. Enfim, vou continuar tentando. Se eu não conseguir, não foi falta de tentativa, tá? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o discurso patético do Bolsonaro, tá? Que é outro patético aí também, foi para a Avenida Paulista ontem para, enfim, vomitar um monte de asneiras, um monte de mentiras, aquele alarmismo estúpido de, contra comunismo, enfim. E, ao mesmo tempo, deu uma certa regada, em relação aos confrontos dele com o STF, enfim, com a democracia, na verdade, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso aqui no vídeo de hoje, tá? E aí, no final, vamos também trazer aqui, eu vou trazer um comentáriozinho também do Leonardo Sakamoto lá no Instagram, que ele tocou num ponto importante lá que eu acho bacana de ponderar com vocês, porque inclusive eu pensei isso quando eu estava vendo o discurso do Bolsonaro no YouTube, né? E aí depois li lá na crônica dele e é mais ou menos a mesma coisa que eu penso, tá? Eu vou trazer para vocês aqui também. E bom, antes eu deixo para vocês aqui já a dica do meu novo livro de poemas, do outro lado de cá, tá? Quem quiser entrar em contato aí pelo Zap, tá tudo poluído por esses bandidos aqui, mas se alguém conseguir furar esse bloqueio aqui, tentar falar comigo aí, a gente de repente negocia o livro, tá? A despeito desses animais retardados que seguem vomitando lixo na minha vida aqui todo dia, tá bom? Bom, pessoal, então vamos lá. A questão é essa aí, né? Bolsonaro arregou e fez discurso pianinho na Avenida Paulista, tá? Eu fiz um vídeo ontem aqui falando sobre essa questão de guerra civil, os bolsominions, enfim, inflamados ali, eles acham que são a revolução do Brasil, né? Inclusive eu também estou para fazer aqui um vídeo comentando uma entrevista do Safatli, na qual ele pondera isso aí. Eu já fiz um vídeo aqui comentando, mais ou menos essa questão aí de força de ruptura. Eu não vejo o bolsonarismo como força de ruptura de nada, né? Com todo respeito aqui ao Safato e tal, quero dar uma lida lá na entrevista dele com mais detalhes para falar um pouquinho aqui também, mas eu não acho que o que eles estão fazendo seja ruptura de nada, não tem ruptura de nada ali, eles não estão rompendo com nada, eles simplesmente criam uma ideia, mas é uma ideia que no fundo é um simulacro, não tem nada ali que seja legítimo e pelo contrário, o objetivo deles é meramente pessoal, mas está tudo disfarçadinho ali de camisinha da CBF, patriotismo, bandeira, hino, discursinho de blá blá blá, mas quando você vê lá nas práticas de governo mesmo, não existe nada de ruptura ali, nada, né? Então a gente não pode ficar chamando isso de ruptura, a gente tem que chamar pelo nome que isso tem, né? Que é uma farsa, né? O bolsonarismo é uma farsa, a direita brasileira é uma farsa naquilo que ela tem de conexão com o Estado, tá? Muito bem, pessoal, então, e aí não teve guerra civil nenhuma, isso aí foi tudo, um grande blá blá blá, e aí chegou lá e o Bolsonaro fez discurso, o tal do Silas Malafaia também fez. Se não der para comentar aqui nesse vídeo a fala do Malafaia, eu vou tentar fazer um outro aqui também para comentar a fala dele, que tem algumas coisinhas ali que pra gente refletir também, tá? E o tal do Nicolas Ferreira falou, a mulher do Bozo falou também, e outras figuras lá também, o tal do Tarcísio lá, o governador de São Paulo. E, enfim, tentar falar um pouquinho aqui nesse vídeo de agora sobre a fala do Bolsonaro, tá? Então vamos lá, ele começa dizendo, esse povo brasileiro não merece estar vivendo por esse momento, passando por esse momento, onde pouquíssimos causam tantos males a todos nós. Nós sabemos que o mal não é eterno. Aqui tem essa verborragia do bolsonarismo, que é uma verborragia conservadora e, portanto, conectada com essa dicotomia entre bem e mal, que é uma dicotomia estúpida, não porque não existam projetos ruins, e os projetos ruins são todos deles, na verdade, eles mostram isso o tempo todo, os resultados são horríveis para tudo, para todo mundo, para a maioria esmagadora das pessoas. Mas enfim, a questão não está em o projeto ser ruim ou bom, a questão está em que numa seara, num patamar razoavelmente inteligente e minimamente civilizado, você discute a coisa no nível das diferenças de projeto. O problema é que eles não têm como discutir nessa seara, Então a única saída que resta para eles é ficar com essa verborragia falsa, patética de comunismo, enfim, de teoria da conspiração, etc. e tal,
e ao mesmo tempo com essa conversinha de bem contra o mal, que é uma conversinha muito mais religiosa do que política, né, propriamente dita, tá? Então esses pouquíssimos que causam tantos males a todos nós, ele está se referindo ao pessoal do STF, né? Simples assim, tá? E aí ele continua, nós ainda podemos fazer muito pela nossa pátria. Eles fizeram bastante pela nossa pátria nos últimos 4 anos aí, né? Nos últimos, né, de 2019 a 2022, na verdade, né? Porque nós já estamos em 2024. A liberdade, ele diz, né? Ele continua, a liberdade é um bem maior, mas ao longo dos 4 anos de presidência nós aprendemos que esse bem não é pétreo, não é eterno. Essa é mais uma, né, esse é mais um traço radicalmente farsesco do bolsonarismo, né? Porque eles defendem a ideia de liberdade, é aquilo que eles, né, é nessa ideia que eles justificam uma série de bobagens que eles falam, e ao mesmo tempo estavam lá armando golpe militar, né? Estavam, enfim, né, os bolsonaristas sugerindo estado de sítio, sugerindo eu autorizo, né? Autorizo o quê? Né? Autoriza golpe, né? Então essa gente não está nem aí para liberdade, eles querem saber de grana, é só isso que interessa para eles. Mas eles têm que disfarçar, né? Fazer todo aquele disfarce e tal, né? Para poder parecer que não, nós temos projeto para esse país, etc e tal, tá? E aí ele lembrou do Adélio, né? Que é isso, né? Vai chamar ali né, o sentimentalismo das pessoas em relação ao que aconteceu com ele. Já deixo a dica aqui, eu ainda não consegui terminar esse livro aqui, tá, da Consuelo Diegues, que é o Ovo da Serpente, mas no prólogo, tá, que é antes do primeiro capítulo, ela faz uma explicação bem interessante aqui para essa questão do Adélio e de como que isso foi utilizado pelo bolsonarismo para alavancar, né, a campanha do Bolsonaro, e isso chama atenção para a gente, para refletir essa coisa do populismo, né, dessa direita, dessa neodireita, e ao mesmo tempo também de uma certa ingenuidade radical de uma grande parte do eleitorado, que vota muitas vezes com sentimentalismo de ocasião e não faz essas comparações de projetos que são importantes para entender as diferenças entre a direita e a esquerda no Brasil, tá? E eles jogam com isso, com essa ausência aí de memória das pessoas, tá? Para poder ficar, enfim, brincando com isso e ao mesmo tempo chamando, né, as pessoas a aderirem pelo mero sentimentalismo, tá? Bom, e aí ele fala, né, quando o Estado democrático de direito não é respeitado, aquela minoria fabrica órfãos de pais vivos. Ele está se referindo aos presos da Papuda, né? E aí tem 2 pontos aqui que vale, né, comentar e que são fáceis de perceber mais um caráter farsesco do Bolsonaro. Quem é ele para falar em Estado democrático de direito? Já deu entrevista dizendo que, né, tinham que matar 30 mil na ditadura, e, enfim, defendeu o torturador lá né, contra Dilma, lá, enfim, e de uma maneira violenta, de uma maneira covarde, e é um estúpido que defende a ditadura militar até hoje como sendo algo que foi produtivo para o país, etc e tal, né? Os próprios Estados Unidos já admitiram que armaram esse golpe aqui e tal, houve uma série de problemas aí. E para finalizar, ele fala dos órfãos de pais vivos, que seriam os filhos dos presos na Papuda. E isso é uma coisa que, né, enfim, é hilário escutar isso, né, não deixa de ser hilário, porque é o mesmo sujeito que passou anos e anos aí vomitando ódio contra presidiário, dizendo que tem que se ferrar mesmo, tem que jogar lá dentro, não pode ter, né, na colônia de férias, não, e tem que se ferrar, tem que se passar o pão que o diabo amassou lá dentro, e que não sei o que, quer dizer, aquela coisa do bandido bom e bandido morto, que é o que norteia a lógica dos presídios no Brasil, né? E que traz como consequência, né, essa lógica bizarra dos presídios brasileiros, traz como consequência uma lógica de reincidência muito alta, né? Quer dizer, as pessoas entram no presídio e saem dali piores do que entraram, quer dizer, então não é muito bom o que está sendo feito ali, né? E normalmente isso aí é feito pelos Bolsonaros da vida, né? Quem está gerindo os presídios são os Bolsonaros da vida, essa gente que tem essa visão aí muito, né, enfim, que são essas pessoas que olham para o negro, para o pobre, o mesmo que esteja preso, né, eles olham para o negro e para o pobre como alguém inferior, porque essas pessoas que estão lá presas na Papuda são brancos em sua maioria, né, são bolsonaristas de direita, e aí eles são coitadinhos, são órfãos, né, são, enfim, né, ele usa umas expressões aqui, pobres coitados, né, ele está agora super condescendente com os presos, né, porque são presos da laia dele, né, aí ele já mudou bastante o discurso.
Então vê-se que essa gente, assim, eles são estúpidos, não tem projeto para o país, não tem uma visão, né, enfim, mais sofisticada de contexto, é um baixo nível, um lixo, sabe? Enfim, interminável, né? E aí vamos lá, ele continua. Eu disse que ia ser presidente, e eu tinha que fazer algo diferente do que sempre fizeram pelo Brasil. O que ele fez de diferente da eterna direita brasileira? Nada, não fez absolutamente nada de diferente do que a direita sempre faz quando chega no governo. Traz piora, né, para o povo, traz piora, né, traz aumento da pobreza, aumento da fome, traz, enfim, né? Porque alguns podem ponderar o seguinte, não, porque no governo Fernando Henrique houve uma certa melhora no início. Quem fez o plano real não foi o Fernando Henrique, quem fez o plano real foi o Itamar Franco, certo? O Fernando Henrique pegou aquilo como peça de campanha para ganhar a eleição com propaganda. E aí manteve, né, não fez mais do que obrigação dele nos primeiros anos ali, mas não fez nada para mudar também a estrutura do país, nenhuma reforma realmente importante, não fez nada. Privatizou a Vale do Rio Doce, que é uma empresa, né, bilionária, a preço de banana, tá? Aumentou a dívida pública, foi para o FMI 2 vezes pedir dinheiro, e entregou a dívida pública muito mais alta do que pegou. Então, assim, né, essas lorotas são contadas em relação a Fernando Henrique, é muito porque ele não era baixo nível como Bolsonaro, é um empedernidozinho que engana bem, né? Mas no fundo a direita causa isso aí. E aí, um dos melhores exemplos para entender isso que eu estou falando, do ponto de vista histórico, não é nem a presidência da República, é o Nordeste brasileiro, né? Que o Nordeste é pobre até hoje por conta da direita brasileira, né? Melhorou bastante nas últimas 2 décadas aí por conta do PT, mas a pobreza do Nordeste, que gera inclusive né, o êxodo para cá, para o Sudeste, e aí uma série de coisas conectadas com isso aí, tal, a fome, a seca, etc e tal. Quem resolveu ou minimizou isso aí foi o PT quando decidiu fazer, junto com o Ciro Gomes lá, a transposição das águas do Rio São Francisco, que é uma obra que, isso aí é a história do Brasil, a direita nunca fez isso e nunca faria. E o idiota do Bolsonaro foi lá tirar a fotinha, como se tivesse, porque terminou 1% final da obra. Quer dizer, é um cínico, é um canalha, né? E aí depois que ele fala que ele tinha que fazer algo diferente, coisa que a gente sabe que ele não fez, ele começa a citar o nome dos ministros, o ministro fulano, o Tarcísio, o Paulo Guedes, blá blá blá, aquela conversa fiada. E aí ele falou do aumento do Bolsa Família como se fosse algo positivo, mas ele passou décadas vomitando ódio contra o Bolsa Família, dizendo que era tudo vagabundo, que as meninas tinham 10 filhos para poder viver de Bolsa Família, e agora está elogiando aí, falando que, né, quer dizer, é um canalha, é um cínico, não tem projeto, é um farsante, né, Bolsonaro. Aí depois falou em responsabilidade fiscal, né, que diz que aumentou o Bolsa Família, mas com responsabilidade fiscal. Bolsonaro furou o teto de gasto todos os anos, entregou um rombo de bilhões e bilhões de reais. Delfim Neto, tem texto do Delfim Neto aí falando disso. Se não me engano, 400, até mais de 400 bilhões de reais de rombo, né? E, enfim, vem com essa conversinha fiada, né, de que funcionou ali ligado a uma lógica de responsabilidade fiscal. Para além disso, já fiz vídeos aqui também falando sobre isso. Essa ideia de responsabilidade fiscal é marota, né? Porque a dívida pública ela é um mecanismo de desenvolvimento do país. Ela não é um mecanismo enfim, moral, vamos controlar a dívida, porque o importante é controlar a dívida, né? Tá lá o Milei lá na Argentina destruindo tudo, dizendo que, mas aí pelo menos, né, tá aqui, o superávit está garantido, enfim, a responsabilidade fiscal está garantida. Essa gente não está nem aí. Eles estão, na verdade, cumprindo o ideário de Washington, cumprindo o ideário dos Estados Unidos. Só isso. A dívida pública dos Estados Unidos é de 130% do PIB. A nossa é de 70%, se aumentar um pouquinho, a direita inteira aqui, né? Começa a vomitar que isso e aquilo, que blá blá blá, que é caloteiro, né? E a do Japão vai a 220% do PIB. Os países envolvidos não caem nessa. Já fiz vídeo aqui também sobre isso, tá? Bom, aí o Bolsonaro continua falando aqui, fala da queda da gasolina no final de 2022. Cara de pau 2 vezes, porque primeiro aceitou o PPI desde o início, que, né, deixou a gasolina a R$10, 8, 9, R$10 até o finalzinho, e mudou ali para tentar enganar as pessoas e ganhar a eleição. Simples assim, né? Para além disso, tem a segunda cara de pau. Isso aí foi feita com uma gambiarra do ICMS, que levou ali prejuízo para os estados e municípios, né? Então, quer dizer,
Bolsonaro é um mentiroso, é um farsante, né? De novo, aí ele continua, né? Nós fizemos o Brasil crescer. O Paulo Guedes foi um gigante na economia, um gigante da economia. Voltou a fome no país, o custo de vida aumentou, o poder de compra da moeda diminuiu, enfim, fila do osso, tá? E uma série de outras coisas que eu podia falar aqui, que eu já fiz aqui vários vídeos falando, fora as frasezinhas patéticas do Paulo Guedes, que é uma figura asquerosa, um cara que gosta de ficar falando mal de pobre ali, é um vermezinho, né? Bom, que mais, pessoal? Ele fala do déficit de 180 bi do Lula, né? Agora que acabou no primeiro ano, sem mencionar o rombo que ele deixou e sem mencionar o fato de que esse déficit deve muito a ele também, Bolsonaro. Porque o Lula pagou ali precatórios que o Bolsonaro não pagou e ao mesmo tempo também estava cumprindo uma promessa em relação ao Bolsa Família, que aí está conectada com essa ideia aqui da dívida pública como um mecanismo de desenvolvimento, né? E que o Bolsonaro também prometeu na campanha e teria que fazer, né? Se ele não fizesse, para poder cumprir esse papinho furado de responsabilidade fiscal, ele simplesmente teria mentido, ele não ia cumprir uma promessa de campanha, né? Então, mais uma mentira do Bolsonaro. E aí ele falou que a passeata é uma imagem para o mundo, do orgulho de hastear a bandeira e cantar o hino. Só para constar, a passeata teve mais ou menos entre 600 mil e 700 mil pessoas, tá? É um número até razoável, né? Agora, em relação ao que é o país, em relação ao contexto atual, isso não gera nenhuma modificação significativa no contexto do país. Bolsonaro é isso aí, é um cara que está aí, né, prestes a ser preso. Se não for preso, vai ser um equívoco, tá? Porque o Bolsonaro tem que ir para a cadeia, é um golpista, né? Enfim, e ao mesmo tempo está inelegível, quer dizer, um cara que não tem mais espaço para ele até 2030, certo? E para além disso, a missão, o fato é que o PT, o Lula e o governo do PT de maneira geral estão melhorando os índices da economia, os índices mais importantes da economia, né? Eu agora há pouco falei aqui das cagadas, né, do Bolsonaro na economia, faltou dizer, ele não deu R$1 de aumento real ao salário mínimo, né? Então, quer dizer, isso aí é a direita, né? E o Lula já fez aí, já aumentou o salário mínimo, já diminuiu ali, já aumentou a alíquota do imposto de renda, que já tem menos pessoas pobres pagando imposto de renda. Eu li ontem que mais ou menos 10 milhões de pessoas saíram do SPC e do Serasa com a negociação do Desenrola, que também é uma questão aí que envolve, né, a classe média, envolve os pobres, envolve o retorno ao consumo das pessoas. Parece mais de 20 bilhões de reais renegociados em dívidas. Então, ao contrário do discurso do Bolsonaro, que é aquele discursinho de que trabalhador tem que se virar, tem que, entendeu? Tem que trabalhar, menos emprego, mais direito, ou menos direito e mais emprego, que é uma farsa, mais uma mentira e uma perversidadezinha nojenta da direita brasileira. E quando a esquerda ganha, não, ao contrário, né? Tá aí as pessoas, né, podendo renegociar suas dívidas, aumentando o poder de compra, o salário mínimo tá com um pouco mais de poder de compra também, e uma série de outras coisas funcionando aí no país melhores do que a direita, tá? Que mais? E aí tem essa conversa fiada de bandeira e hino, né, que eu já fiz vários vídeos falando sobre isso, sobre o patriotismo do Paraguai deles, que na verdade é um simulacro, né, uma farsa, tá? Não tem projeto nenhum para o país, só fazem cagada ou então interesse privado. Paulo Guedes é um exemplo disso, cara que tem dinheiro em paraíso fiscal, né? Se um ministro do Lula tivesse dinheiro em paraíso fiscal, ia ser assim, um ano de novela na televisão até ele cair, entendeu? Mas como é o Paulo Guedes, é da direita, não, então pode, não tem problema, eles podem fazer qualquer cagada, entendeu? O cara é ministro da economia e bota o dinheiro fora daqui, por quê? Porque ele não confia nele mesmo, né? Essa é a questão. Bom, vamos lá. Aí ele diz, não conseguimos entender como existe um presidente sem povo ao seu lado, aquela ladainha, né, deles contra o Lula, dizer que o Lula não tem povo, né? Quer dizer, o Lula, onde ele vai, ele é aplaudido, aí ele é, enfim, homenageado, e essa questão lá do Oriente Médio, inclusive, que o tal do Malafaia vomitou lá também, que eu vou tentar fazer um outro vídeo sobre isso, né? O Lula está recebendo um apoio de vários países, a África do Sul dizendo aí que está tendo um apartheid mesmo lá, e mais de 160 países apoiando aí a posição do Lula de realmente ir contra Israel, né? Mas os bolsominions acham que não, que o Lula não tem povo, né?
O Lula, só nessa questão aí de Israel, não precisa nem pegar o resto. Os discursos que ele fez lá fora, em Cuba, na África do Sul, na África, aliás, né, que foi, se não me engano, na Etiópia. Enfim, várias intervenções dele na ONU e tal. Esquece tudo isso e pega só esse posicionamento dele aí em relação a Israel. Isso aí já é mais do que a vida inteira do Bolsonaro, né? Então, assim, Bolsonaro tinha que voltar para a escola, voltar para o jardim de infância, para querer criticar o Lula, para querer criticar a posição do Lula, aí, que está fazendo um trabalho assim, louvável em relação à posição do que é o Brasil, ao nome do Brasil, tá, no exterior. O que mais? Aí ele continua, né? Aí ele começa aquela verborragiazinha patética e alarmista contra o comunismo, que é o fantasma que não existe, né? Ele diz: nós não queremos o socialismo para o nosso Brasil, nós não podemos admitir o comunismo em nosso meio, nós queremos respeito à propriedade privada. Onde está o desrespeito à propriedade privada? Né? Pelo contrário, o Lula está fazendo aí, está ampliando o Minha Casa Minha Vida, que é respeito à propriedade privada, é isso aí, né? Não é ficar botando polícia para bater em MST, né? É fazer um projeto habitacional para o país. Isso é que é respeito à propriedade privada. O resto é estupidez de retardado, né? E aí ele finaliza: nós não queremos a liberação das drogas em nosso país. A Alemanha acabou de liberar as drogas lá para uso recreativo. Por quê? Porque o nível da discussão é outro, né? Aqui a gente está preso nesse fundamentalismo idiota, estúpido, e nesse moralismo, neomoralismozinho de quinta, que é um neomoralismo que não é só dos conservadores, né, dos neoliberais também, e de parte da esquerda, e que fica impedindo a gente de avançar em certas áreas que diminuiriam os problemas nos presídios, nas favelas, na juventude, em uma série de, enfim, tá, de searas da sociedade, mas que a gente não vê caminhar. Por quê? Porque o Brasil é esse atraso nesse sentido aí, tá? Bom, e aí esse negócio de comunismo, né? Deixo aqui mais uma vez o Manifesto do Marx. Leiam o Manifesto do Marx, vale a pena, é um livro curtinho, tá? Deixa eu botar aqui direitinho, tem 30 e poucas páginas, tá? Não é um livro tão fácil de entender, porque você tem que ler outras coisas, tem que estudar um pouco de história e tudo mais, filosofia, mas ó, vale a pena, porque aí você para de falar bobagem igual o Bolsonaro, ou para de ficar, né? Enfim, para de escutar as bobagens do Bolsonaro, você tem aqui um contraponto melhor. Já fiz vídeos aqui sobre isso também, tá? Quem quiser acessar aí, vale a pena. E vamos lá, pessoal, para a gente finalizar aqui. E aí ele diz, né? Sofri várias acusações, e a última é porque o Bolsonaro queria dar um golpe, né? Ele imitando as pessoas. Aí ele começa: o que é golpe? Golpe é tanque na rua, é arma, é conspiração, é trazer classes políticas para o seu lado e empresariais. Isso que é golpe. Ó, Bolsonaro, você fez uma conspiração, tá lá a reuniãozinha de vocês. Como é que funciona um golpe? O golpe começa com a conspiração. Ele chega na arma e no tanque na rua e nesses acordos com os empresários no posteriori. Mas ele começa com uma conspiração, com uma reuniãozinha, bota ali, né, algumas cabeças ali para poder falar, né, enfim, as suas ideias. O general Heleno falou abertamente: tem que fazer antes da eleição, né? Então, a parte da conspiração vocês fizeram, é que vocês não conseguiram passar dali, porque vocês são esses amadores aí que vocês são, né? Porque não conseguir dar golpe no Brasil, pô, vou te falar, hein, tem que ser, né? Tem que ser amador, porque não é tão difícil assim, infelizmente, né? E aí, continuando, né? Nada disso foi feito no Brasil. E aí ele começa a explicar estado de sítio, estado de defesa, conectando com a Constituição, né? Aquela conversa fiada de justificar golpe com um artigo de não sei o que lá da Constituição, né? Um negócio assim, sabe? E aí, ao mesmo tempo, ele não cita o fato, que eu já citei aqui no vídeo mais cedo, né? De que os Minions, várias e várias manifestações, pediam, né? Eu autorizo, como quem diz, né? Dá o golpe, pô, que aí a gente autoriza aqui, entendeu? Né? Alguma vez o Bolsonaro pegou o microfone para dizer: ó, esse negócio de autorizo, para com isso, porque isso aí não é a minha praia. Minha praia aqui é defender projeto. Não fez isso, né? Então, nesse tipo de situação, quem cala consente, né? As massas estão pedindo um golpe, você não diz que não ali com o microfone na mão, você quer um golpe, né? No mínimo, e tá aí, fora as provas que estão aí, né? Enfim, a torto é direito aí. Bom, e para finalizar, ele diz aqui, né? Teria muito a falar, mas o que eu busco... Aí agora vem o ponto aqui que ele dá a regada dele, né? Ele diz, ó...
Eu teria muito a falar, mas o que eu busco, o Caiado, o tal do Ronaldo Caiado, estava lá, que é aquela figura lá de Goiás, que também é meio bizarro, né? Ele diz: o que eu busco é a pacificação, é passar uma borracha no passado, é buscar maneira de nós vivermos em paz, é nós continuar e não continuarmos sobressaltados. Quando ele diz, né, ficarmos em paz, quando ele diz para passar borracha e tal, no fundo o que ele está querendo é o seguinte, ó, né, apaguem os crimes que eu cometi, a tentativa de golpe, né, a tragédia da pandemia, as conspirações, etc. e tal. E aí chama atenção para um detalhe: esse é o momento de refletir o que o Bolsonaro representa, o que as Forças Armadas, a parte das Forças Armadas que é golpista no Brasil representa. Esse é o momento. Não é para passar pano, não é para passar borracha, não é para esquecer o passado, é para usar esse momento para refletir o caráter golpista da direita brasileira, o caráter golpista das Forças Armadas, o caráter golpista do bolsonarismo, né? Para a gente, enfim, tentar aumentar aí o número de pessoas que no Brasil compreendem esse risco e a gente nunca mais passe por isso, ou que o risco seja pelo menos menor, né? Bom, e aí ele continua: é através do parlamento uma anistia para aqueles pobres coitados que estão lá na Papuda, né, presos em Brasília. Nós não queremos mais que seus filhos sejam órfãos de pais vivos. É a conciliação. Nós já anistiamos no passado quem fez barbaridade no Brasil. Isso, assim, ele está se referindo à esquerda, mas na verdade a gente anistiou mesmo foram os militares, né? Tá? Ao contrário da maioria dos países aqui que fez a sua, né, a Argentina, por exemplo, né, falei do filme aqui, Argentina 1985, eles fizeram lá o processo e tal, e enfim, a gente não fez isso aqui, a gente tem que fazer isso, né? Se não do ponto de vista jurídico, porque muitos deles já morreram, mas do ponto de vista filosófico, tem que fazer isso, isso tem que ser discussão de escola, discussão de universidade, todo dia, até isso acabar, né? Enfim, e aí ele diz, né? Quem depredou o patrimônio, que nós não concordamos, que pague, mas essas penas fogem ao mínimo de razoabilidade. E aí, quer dizer, né? Na verdade, aí é o que o Sakamoto diz aqui, tá? Vamos finalizar falando aqui o Sakamoto. O que ele diz aqui, na verdade, é uma coisa interessante, que ele diz o seguinte aqui, né? Ele fala que o Bolsonaro, né, tá aí querendo anistia, né, para os presos, etc. e tal. Mas, enfim, no fundo, ele diz aqui, né, como se atentar contra a democracia não fosse muito mais custoso para uma nação, né? O grande crime do Bolsonaro foi atentar contra o patrimônio que é a democracia no Brasil, né? Muito mais do que, porque, claro, né, o que foi destruído lá no Congresso tem um valor gigantesco, tem que ser reposto ou minimizado ali e tudo mais. Agora, a democracia é o bem maior, que não pode ser, né, enfim, atacado da forma que o Bolsonaro e a sua trupe de golpistas tinha a intenção de fazer. Então, esse é o pior crime, é o dele, né? Não é nem o daqueles golpistas lá não, tá? E ele finaliza com aquele tom, né, de, olha, nós sabemos o que deve ser feito no futuro para que o Brasil tenha um presidente, e aí ele finaliza aqui com o populismo típico deles, né? Não fala de projeto, não fala de nada que seja da política de Estado, né? A conversinha fiada é essa aqui, ó. Nós sabemos o que deve ser feito no futuro para que o Brasil tenha um presidente que tenha Deus no coração, que ame a sua bandeira, que se emocione quando canta o seu hino nacional, que respeite a família brasileira. Respeitar a família brasileira, Bolsonaro, é aumentar o poder de compra da dona de casa, né, do pai de família, ou das figuras lá que compõem a família que quiser aí também, né? Isso é que é respeitar a família, não é ficar de conversinha fiada, de Deus, blá blá blá, não, o político tem que melhorar a vida das pessoas no sentido da grana, no sentido do poder de compra, no sentido da vida social, né, enfim, mais tranquila, o bem-estar social, tá? E não ficar de conversinha fiada de crente, né? E aí continua, finaliza aqui, e que ame de verdade o seu povo, né? E aí finaliza lá com aquela conversa fiada. Beleza, pessoal? Então, essa foi a reflexão aí sobre mais esse caminhão de bobagens do Bolsonaro, de populismo, de mentiras, enfim, de alarmismo tosco. E a gente volta amanhã aí, ou talvez de repente tente fazer mais um aqui para hoje para falar do Malafaia. Se não der, faço para amanhã, tá? E a gente vai se falando nos próximos vídeos do canal, beleza? Grande abraço, tamo junto, fui.